Pessoal, boa tarde. Ah, vocês estão acordados, não estou nem acreditando nisso. Ô, glória! Para quem está em casa, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos na nosso penúltimo encontro relacionado à reforma íntima. Na verdade, é o penúltimo, meio que último, porque sábado que vem estarei aqui de novo e sábado que vem teremos um bate-papo um tanto quanto difícil. Eu diria que o mais difícil da vida de cada um de nós, que estamos aqui e aqueles que estão em casa assistindo. Vai ser um tema que eu não vou falar, vocês vão descobrir na hora que vocês chegarem aqui, mas muito provavelmente vocês vão ficar com a pulga atrás da orelha, muito pulga atrás da orelha, mas a ideia é essa, é colocar todos nós, inclusive este que vos fala, para raciocinar, pensar, desafiar, ousar, e é muito ar, né? Bem goiano mesmo, né? Mas hoje nós vamos falar de um assunto que é muito interessante, muito pertinente dentro do estudo da reforma íntima, que é a mudança de comportamento. E dentro da mudança de comportamento existem outros subtemas que nós vamos abordar durante a nossa conversa de hoje. Na aula passada, eu havia perguntado o porquê que as pessoas vão a centros espíritas, terreiros de umbanda, igrejas e etc. Vou perguntar de novo. Por que as pessoas vão para esses lugares? Eu vou deixar mais fácil. Vou colocar só o espiritismo e a umbanda. Por que as pessoas vão aos centros espíritas e aos terreiros de umbanda? Procurar ajuda. Procurar ajuda aqui, desculpa? Para ficar melhor. Certo. Isso, muito bem. Então, evoluir, aprender, buscar ajuda. Legal. Levando em consideração a lei do retorno, a lei de causa e efeito, aquela coisa toda que nós teoricamente já sabemos, teoria é uma coisa, prática é outra. Aonde que entra o tema da aula de hoje com a pergunta que eu acabei de fazer? Vocês são livres para falar, tá? Aqui é uma democracia. Fala um pouquinho para fora, meus amores. Porque daqui eu não escuto muito bem, não. Tem muitas pessoas que vão pelo espiritismo pela dor. Pela dor. É. Isso. Que vezes roda, não acha que está lá, os outros já vi, então um lugar assim, daí você vai lá, você vai ser comigo, vai fazer um tratamento, você fica bom, não vai lá. É. Vamos ser mais específicos. Se você no caso, qualquer um de nós, né? Se eu estou com um problema específico e eu for a um centro espírita, a um terreiro de umbanda, um centro universalista que seja, esse problema não será resolvido se eu só for ao centro. A espiritualidade vai tentar, e aí pode acontecer que o problema não se resolva de primeira. Já percebeu que as pessoas geralmente falam assim, olha, você vai vir hoje, você vai iniciar um tratamento. Vou citar aqui algumas doenças para ficar mais fácil. Câncer. Dentro da medicina integrativa, nós temos uma afirmação que o câncer, ele geralmente é causado por acúmulo de tristeza. Acúmulo de problemas que você não resolveu e que acaba se manifestando na forma de um tumor, seja ele maligno ou não. Na esmagadora maioria das vezes é um tumor maligno que pode nos levar a óbito. E essa coisa da cura, ela requer uma persistência, porque se for diagnosticado com a doença, vai ter que fazer um tratamento. Então você vai ter que ir repetidas vezes ao local de tratamento, certo? Só que aí o médico vai falar o seguinte, olha fulano de tal,
Vamos supor, um câncer, exemplo, um câncer de pulmão. Olha fulano ou cicrano de tal, você vai ter que parar de fumar. Parar de fumar é mudança de comportamento. Muito bem. No centro espírita não é diferente, na igreja católica muito menos. Se nós ficamos repetidas vezes indo a um centro, sempre pedindo passe, por que eu estou pedindo passe? Será que eu realmente preciso de um passe? Esse é o ponto. Na esmagadora maioria das vezes, você não precisava nem ter ido no centro espírita. No tocante a pedir ajuda, tá? Porque se você vai a um centro, subentende que você precisa de ajuda. E mudar de comportamento depende de uma coisinha, da gente. Simples assim. Quer dizer, simples assim de falar, mas mudar de comportamento não é tão simples assim, né? E aí acontece o seguinte, já ouviu aquele termo papa-passe? Papa-passe é aquela pessoa que vai em todos os centros espírita, terreiro de umbanda, tenda de candomblé, vai em tudo quanto é lugar que ela consiga um passe. Ela nem sabe mais o problema que ela tem, mas ela vai. Pessoa sem fé, muito bem colocado, muito bem colocado. Exatamente, só que a fé, ela também depende da mudança de comportamento, ela depende da quebra de crenças limitantes que são alimentadas pela inércia evolutiva, a inércia espiritual. E não importa se você é espírita católico, protestante, todos aqueles que têm fé em alguma coisa, todos aqueles que são crentes, subentende que creem em alguma coisa, né? Crente não é o protestante, crente é quem acredita em alguma coisa, em Deus, Jesus, Olorum, se bem que é a mesma coisa, né? Mas enfim, né? Isso aí é assunto para outra aula, você gosta da mesma coisa, para outra aula. Então, meus amores, o que nós temos que fazer a princípio? Identificar nossas crenças limitantes e de onde elas vêm. E crença limitante está diretamente associado à dependência emocional. Diretamente ligado. Como o ser humano foi moldado a romantizar problemas, já percebeu que as pessoas às vezes competem nos problemas? Vamos supor que duas comadres aqui. Ai, comadre, acordei com a dor de cabeça. Nossa, nasci com enxaqueca. Menina, minha enxaqueca nunca curou. Ganhou. Só que perdeu. Como diz Galvão Bueno, ganhou, perdeu, ganhou. Perdeu. Porque ali, ela quis se colocar num patamar de sofrimento maior. E aí está uma interpretação, que agora é minha concepção, tá? Se vocês pensam diferente, todos somos livres para pensar o que quiser. Está uma interpretação errada demais da codificação espírita, está uma interpretação errada demais das doutrinas de Umbanda, que é o quê? Você tem que sofrer, criatura. Se você não sofrer, não resolve. Pensem comigo por um instante. Quem aqui fica feliz sofrendo? De verdade mesmo, sem hipocrisia. Tem gente que fala, nossa, graças a Deus eu acordei com hemorroida hoje. Pelo amor de Deus, né? Quem que gosta de sofrer? Hemorroida foi para chegar num ponto meio extremo da coisa, um ponto bem doloroso, entendeu? Eu desconheço, a não ser que ela tenha um problema de sadomasoquismo, eu desconheço alguém que sofra feliz. Mas está no evangelho que você tem que sofrer feliz. Será que a interpretação não está errada, não? Pensem comigo. Quando você sofre, subentende que, das duas, uma, você está resgatando, a gente pode desmistificar isso na aula que vem, você está resgatando um processo no qual você se inseriu. Na aula que vem eu vou colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês sobre isso. E aí gerou-se um acúmulo energético que te trouxe a um sofrimento específico. Quando você sofre, a primeira coisa que a gente geralmente faz ou é sentir dor ou é reclamar. Contra fatos, não há argumentos.
Quando a gente sente dor, automaticamente a nossa parte humana foca na dor. E aí, nosso padrão mental acelera e o espiritual baixa. Moral da história, sua vibração ficou mais baixa. Então, como sofrer feliz? Difícil. A interpretação deveria ser o seguinte: não é que você vai sofrer feliz. Oi? Às vezes é mais resignação, aceitar, porque você errou e aquilo é consequência. Mais ou menos por aí. Aceitar que você errou e pensar: onde foi que eu errei? Não vou cantar o resto da música não, que eu canto mal pra caramba. E também não faz sentido cantar agora. Onde que errou? Onde que talvez tenha gerado aquela dor? É um momento de reflexão. E se a gente para 5 a 7 minutos para rezar todos os dias, por que a gente não para de 5 a 7 ou 10 minutos para pensar, por que será que eu estou sentindo essa dor? E aí a gente romantiza, igual eu falei, a gente romantiza a dor. Ah, não, mas eu estou sofrendo porque eu tenho que sofrer. Nem sempre. E na aula que vem, eu vou falar para vocês, na esmagadora maioria das vezes, a sua dor não é de merecimento e nem sua é. Mas isso é outra aula. E como a gente romantiza, a gente não muda o nosso padrão de comportamento. Aí a gente tenta acionar o mecanismo da fé. Só que a fé cega, eu vou falar que um termo pode ofender muito, mas eu vou falar. A fé burra, ela não serve de nada. Porque você vai continuar romantizando o problema, você vai continuar se colocando como um pecador, acabamos de falar, na oração de Ave Maria. Né? Livrai de nós, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós estas mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Eu rezo que nasceu Jesus. Vocês rezam do jeito que vocês quiserem, não faz diferença nenhuma. Santa Maria, mãe de Jesus, porque Maria não pode ser mãe de Deus, mas isso é outra conversa. Rogai por nós pecadores. Por que rogai por nós pecadores? A gente está romantizando de novo. Isso é um padrão de comportamento, é um padrão de pensamento, é um padrão de atitude. Se a gente veio para evoluir, nós temos que quebrar padrões. Temos que sair da inércia. O que é inércia? Aí você lê 200 mil romances espíritas, não sei mais quantos livros de teoria, de reiki, do diabo a quatro, mas na hora do vamos ver, você pega toda a teoria e fica na teoria, você não pratica. Você, no caso, todos nós. Quando eu falo você, é todo mundo, tá, gente? Para não falar que eu sou o dono da verdade, longe disso. Longe disso mesmo, bem longe. Primeira coisa que a gente tem que fazer, aí tem que fazer mesmo, porque tem um pessoal que mexe com terapia que fala, não, você não tem que nada. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente tem que fazer algumas coisinhas para a gente poder, a gente gosta dessa palavra evoluir, né? A gente tem que evoluir. A gente nunca se perguntou por que a gente veio parar aqui de uma forma mais racional. A gente aceita o que falam pra gente, mas isso é outra aula. Bom, primeira coisa, identificar os nossos padrões, que geralmente se repetem. O corpo humano é uma máquina muito doida. É doida mesmo. E o universo é mais doido ainda. Doido no sentido de ser complexo. De um entendimento muito difícil. De um entendimento que pode durar uma vida ou pode durar várias, né? Podem durar várias vidas. Se a gente começa a identificar as dores a partir dos padrões de comportamento, para isso a gente vai ter que sentar e refletir, a gente começa a identificar de onde vieram os problemas. Se o problema ele é físico, muito provavelmente ele veio de uma somatização, geralmente de problemas, aí está o nosso plano mental. Hermes sempre afirmou, o universo é mental. E eu concordo com ele. Porque se nós não tivermos nossa mente, nós não conseguimos pensar em fazer nada. E nós humanos temos nosso espíritozinho acoplado aqui, mas se a mente desligar, o corpo não mexe. E aí que está o grande problema. Se a gente puder só desdobrar, deixar seu corpo quieto e agir no mundo espiritual, onde a gente tem, teoricamente, uma liberdade maior para fazer determinadas coisas,
seria talvez um pouco menos complicado, menos tortuoso. Então, o primeiro passo, identificação dos padrões que se repetem. Segundo, aceitar que tem que mudar. Se todos nós aceitarmos que as coisas mudam quando a gente muda, né? Tudo muda quando uma coisa muda. O mundo hoje, a gente pode falar que ele mudou em determinadas coisas. Eu não gosto de ser pessimista, porque ser pessimista atrai vibrações ruins, né? Coloca a gente num pé de igualdade com as vibrações mais baixas. E automaticamente abre portas para os nossos irmãos que estão em sofrimento por pura ignorância. Doutor Enéas falou uma vez que o mal é mal porque é ignorante. Concordo plenamente. A partir do momento que você é arrebatado pela luz, dificilmente você volta a ser mal. Aí a gente volta lá para o Evangelho dizendo que o Espírito ele não retrocede. Eu tenho um ponto ou outro com isso aí, mas não é assunto para hoje. Então a gente tem que entender que a gente precisa mudar. E é um dia de cada vez. Se a gente colocar em nossas mentes que a gente vai mudar de uma vez, vai dar errado. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa viciada e tirar o vício dela da noite para o dia. Ela vai entrar numa crise de abstinência e aí algo errado, algo muito errado vai dar muito certo, o que não é bom. E aí a mudança não virá. Como nós temos, vou falar de novo da romantização, que aí vem o próximo passo. Parar de romantizar problema. Gente, o seu problema é seu. O da sua mãe é da sua mãe. O do seu pai é do seu pai e o meu é meu. Não tem por que a gente ficar exaltando os nossos problemas. A gente entra na regra da vibração. Quanto mais você fala em problema, mais você vibra problema. Mas aí fala, lei da atração, então eu vou pensar que está tudo resolvido. Não é pensar que está resolvido. Você pode pensar, mas você tem que sentir para quê? Para que o seu padrão vibratório eleve-se a tal ponto que você tenha força para mudar. Aí a gente tem alguns outros fatores complicatórios, como por exemplo, como a depressão. Né? Aí entra neurotransmissor, aquela coisa toda, que vai tirar suas energias e vai te deixar inerte. Aí nós temos a medicina da Terra para ajudar com esse e demais problemas. Até aí, tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, não entendeu alguma coisa? Olha a inércia, viu, gente? Deus está vendo. Bom, da romantização de problemas, nós temos que pensar em caminhos alternativos. E o que eu quero dizer com isso? Já percebeu quando você liga o GPS no carro, você quer ir do ponto A ao ponto B? Hoje aconteceu isso. Estávamos indo para cá, infelizmente o carro pegou o Gol, regaçou esse Gol e sabe-se lá onde. A polícia interditou parte do trânsito que vinha para cá, tinha um guincho no meio da rua, a gente teve que dar uma volta. Eu mudei o caminho, mas cheguei no mesmo lugar. Só que a ideia não é mudar o caminho para chegar no mesmo lugar, é mudar o caminho para ir para um lugar diferente. E dificilmente, espiritualmente falando, nós vamos conseguir chegar num lugar diferente andando pelo mesmo caminho. Comportamento, pensamento, oração, vigília e fé. Simples assim. Se nós quisermos mudar os rumos, olha como a coisa se tornou complexa sendo simples. Há 2025, teoricamente, anos atrás, teve um cara, aquele cara ali, ó, que você que está em casa não está vendo, mas enfim. Ele veio trazendo umas mensagens que se tornaram uma afronta muito grande aos povos daquela época. Não à toa foi crucificado, morto e sepultado. 2025 anos depois, nós não entendemos a simplicidade das coisas que ele falou. Para a gente mudar o nosso comportamento, nós temos que parar de perder tempo.
Parar de perder tempo repetindo coisas que não são boas para nós, que não são boas para o próximo. Parar de perder tempo teorizando demais e praticando de menos. Vou dar um exemplo aqui. Nossa, mas hoje eu estou trocando o L pelo R, que está maravilhoso. Vou dar um exemplo aqui relacionado à mediunidade. Acho que foi ano passado que a gente falou sobre isso. Ou ano retrasado, entrega assim. Da importância de se desenvolver a mediunidade. A maioria das pessoas acredita que não é médium, porque define mediunidade de forma errada. Ah, médium é o cara que incorpora. Não, senhor, não, senhora. Todos nós temos uma mediunidade, seja ela já expandida, seja ela desabrochando, tá devagar. E o corpo humano, lembra que eu falei que o corpo humano é muito doido? O corpo humano, ele começa a entregar essas coisas de forma progressiva, justamente para chamar a nossa atenção para o desenvolvimento mediúnico. E que coisas são essas? Vou dar o exemplo que aconteceu comigo. Às vezes você chora sem razão, às vezes você sai de casa, tem um dia maravilhoso e volta para casa um caco, com pensamentos dos mais diferentes, de coisas que você não viveu. Às vezes você está num lugar, você começa a arrepiar. Alguns de vocês já percebi que quando chega aqui começa... Isso é um sinal que o seu corpo está interagindo com energias e com outros seres. Sejam eles espíritos humanizados, forma humana, ou sejam eles espíritos de outras formas. Se vocês acreditam que existe espírito de outra forma ou não, é com vocês. Eu vim aqui para passar a informação. Tá certo que na própria codificação, Kardec já falava que existem, né, outros orbes com vida. A gente só ainda não sabe onde é que está, mas em algum lugar está aí. Vou falar uma outra coisa muito interessante, essa coisa de mudança de comportamento. Mas antes vou terminar a mediunidade, que o TDAH agora atacou. Atacou bonito agora. Então, dentro dessa coisa da mediunidade, se você não atender o sinal do seu corpo e buscar o mínimo de ajuda, ou seja, a prática, você buscar ajuda já é uma prática, porque você desconhece aquilo que acontece, a primeira fase da prática. A segunda fase da prática é você entender a teoria. E a terceira é praticar. Tanto é que a primeira vez que eu frequentei um centro na vida, eu passava mal com muita frequência, só que ninguém me explicava o que estava acontecendo. Ninguém me explicava. Aí fui trabalhar num centro de umbanda... não é universalista não, gente. Esotérico. Para quem conhece da Mata e Silva, sabe do que eu estou falando. Quem não conhece, recomendo a leitura. É uma leitura chata pra caramba, densa pra caramba, mas tem muito conhecimento interessante. E lá, eu comecei a ter esses piripaques com mais frequência. Só que ali eu estava num campo onde eu tinha uma determinada informação e uma determinada proteção para poder fazer a prática. Anos depois, fui lá pro seu mano e aí a coisa, aí lá que o trem rebentou mesmo, né? E por lá a gente ficou um tempo. Então, ali me permitiu pegar a teoria e colocar na prática. E quanto mais você pratica, mais controle você tem. E se você tem controle, fica mais fácil identificar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Porque você está no controle. Ah, mas o ser humano não tem controle de tudo. Não, não tem. Mas para muitas coisas, se a gente parar de romantizar que a gente é pecador, que a gente é ruim, que a gente nunca vai chegar num ponto de evolução que presta, que a gente tem que reencarnar, não sei quando dizer. Quando a gente parar de pensar isso, a gente vai começar a focar naquilo que a gente tem que fazer. Simples, teoria, simples assim. Então, meus amores, aí o TDAH atacou de novo, eu esqueci que eu queria falar quando eu interrompi essa parte da mediunidade. Bom, há alguma dúvida por agora? Vocês estão bem, né? Porque ninguém fala nada, não tô nem ouvindo vocês respirando, hein? Pelo amor de Deus. É complicado. E a religião, gente?
Como é que faz com a religião? Até que ponto a religião, não confunda religião com religiosidade, são coisas diferentes. Até que ponto a religião vai permitir que você mude de comportamento? Eu falei que não ia polemizar, não resisti. Fala, gente, eu perguntei, não é pergunta retórica, não. Dependendo da religião, ao invés de ajudar, né, te deixa com amarras ou com atitudes, te colocando de repente num quadradinho, né? Então, assim, o ser humano ele tem que seguir algumas regras, porque é mais fácil você seguir aquilo que já está mais consolidado, mas muitos dos erros também fazem parte do aprendizado. Então, assim, muitas das religiões falam, vamos supor, a questão mesmo de comer carne. Né? Muita coisa, às vezes a pessoa fala, eu não dou conta ainda de viver uma dieta vegetariana. Isso é prioridade? Às vezes a gente tem tantas outras coisas para aprimorar antes de ser vegetariano, né? Então, cara, isso dá uma discussão boa demais. Nossa, dá umas 3 horas discutindo isso fácil. A religião foi criada pelo homem, senhoras e senhores, não foi criada por Jesus. A povo fala, Jesus era cristão, não era, não existia cristianismo na época, tá? Então não tem como ele ser cristão. Mas, o que Jesus fez quando ele veio? Ele não afrontou um sistema religioso? O que aconteceu depois que ele morreu? Foram criadas várias religiões. E aí você afirmou, algumas religiões, nós chamamos de dogmas, né? Tem os dogmas, tem as amarras. Eu quero que você cite uma que não tem. Você não vai conseguir citar. Se falar espiritismo, até lá tem. Até porque o espiritismo não foi atualizado como deveria. O próprio Kardec falou que necessitaria de atualizações futuras. Ninguém tomou rumo para atualizar o tal do espiritismo. Que de 1800 e bolinha para cá, quantas coisas aconteceram, quantas terapias energéticas surgiram? 2 séculos também. Então, é muito tempo. E o ser humano evoluiu quanto por causa da religião? Seria a religião uma necessidade para conter a impulsividade humana? Eu creio que sim. Mas, aonde entra a mudança de comportamento e principalmente a perseverança dentro disso que eu estou falando, da religião e da religiosidade? No próximo capítulo dessa conversa, eu vou fazer muitas perguntas. Se vocês não estiverem a fim de interagir, não venham. Estou falando sério. Não venham, fiquem em casa. Porque eu vou perguntar muito para vocês. E a aula só vai funcionar se vocês responderem. Se não responderem, nem vem. Pode ficar lá. Bom, respondendo a pergunta que eu mesmo fiz. A perseverança subentende que na primeira queda você vai se levantar e vai tentar de novo por um caminho diferente. Você não vai tentar pelo mesmo caminho, porque você tentou uma vez, caiu. Não tem aquele negócio que errar é humano, persistir no erro é burrice? Então, não seja burro. Não repita aquilo que você já percebeu inúmeras vezes que vai dar errado. Busque caminhos diferentes. Busque instruções diferentes. Aí que entra a religiosidade fora da religião. A religiosidade, ela faz com que você, através da mudança do pensamento, comportamento e de tudo aquilo que a gente já falou aqui, ela faz com que você, de fato, você nós, né? Nos aproximemos, ou nos aproximamos, exige, eu falei errado, bom, enfim. De forma que a gente fique mais perto das energias superiores. Por que eu não falei Deus? Vou responder isso na próxima aula. Cara, eu tô muito sacando hoje, né? Só cutucando. Mas a ideia é essa. Vamos falar um trem que a Kênia gosta e eu também. Ritualística. Rituais.
Toda religião tem ritual. Certo ou errado? No catolicismo você tem um senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, aquela coisa da hóstia, o batismo, a catequese, etc, etc. Quase todas as religiões têm batismo, né? E o processo é basicamente o mesmo, muda uma coisa ou outra. No espiritismo, você também tem os ritos. Acabamos de fazer. Concentra, faz uma oração, lê um trecho do evangelho, às vezes você discute, debate, comenta o trecho do evangelho, e aí você começa a sessão propriamente dita. Na Umbanda tem, no Candomblé tem, no budismo tem, em todo lugar tem. Mas até quando nós vamos ficar reféns dos rituais? Por que a gente não colocou na cabeça até hoje que os rituais, os ritos, eles têm uma determinada importância? Até tem, para um determinado nível de consciência. Lembra que eu falei para vocês que Hermes disse que o universo é mental? Quando você eleva seus pensamentos à espiritualidade superior, você está fazendo o quê? Você está pensando na espiritualidade superior. Sim ou não? Sim. Tá. A gente deveria sentir, não pensar, mas tudo bem. Então a nossa mente está fazendo um trabalho de tentar nos conectar com o alto. E para que a ritualística serve? Para você prestar atenção no que você está fazendo. Só serve para isso. 2025. Nós ainda romantizamos rituais. Precisa. Se você não está seguro daquilo que você está fazendo, precisa. Se você não entendeu a parte teórica e a aplicação dela, precisa. Mas se você entender que onde um ou mais estiverem em meu nome dele, né, não meu, lá estarei, para que ritual? Ah, mas no desenvolvimento mediúnico faz ritual. Faz. Porque você está em desenvolvimento. Desenvolvimento mediúnico é treinamento. Mudança de comportamento é treinamento. É igual quando você vai na academia e faz musculação. Você vai repetir aquele exercício N vezes até chegar a um ponto que o peso fica leve. Aí você vai fazer o quê? Ir para um caminho diferente. Um peso mais pesado, um intervalo mais curto, ou um descanso mais longo. Enfim, existem inúmeras coisas. Na medicina, você está fazendo um tratamento, vai chegar a um ponto que vai ter o desmame. Você vai começar a diminuir a dosagem de remédio para o seu corpo entender que não precisa mais aquilo, porque você mudou a maneira com que o seu corpo se comporta, mudando o comportamento mental. Então você treinou. Em suma, em resumo, é treinamento. O tempo todo estamos em treinamento. Treinamento para parar de achar que tem que sofrer o tempo todo para resgatar, para espiar. Nós apenas sofremos porque a gente aceita muito que tem que sofrer. Por que a gente tem que ter uma vida miserável, gente? Pelo amor de Deus, 2025. E eu vejo isso com muita frequência. Nós somos moldados a nos comportar achando que ser pobre, passar dificuldade é prova de humildade. Não é. Humildade é outra coisa. É igual empatia e simpatia, são coisas diferentes. E, teoricamente falando, o nosso, eu ia falar goal, mas isso é um termo em inglês. O nosso objetivo não é evoluir. Evoluir, teoricamente, não significa parar de sofrer? Sim ou não, gente? Sim. Ah, bom. O sangue de Jesus tem poder. Hã? E ajudar quem está sofrendo. Mudança de comportamento. Se aquele que sofre te pede ajuda, pode ser que você não resolva de primeira. Pode ser que nem é para você resolver. Mas é para você dar uma pista. Porque se a gente resolve, aí entra aquele negócio chamado muleta. Aí a pessoa que deveria perseverar e mudar de comportamento, não vai mudar. Porque ela sabe
Quer falar? Ah, tá. Ela sabe que alguém vai fazer por ela. E dentro disso, nós temos também a dependência emocional. Geralmente, pais e filhos. Se aparecer, o povo já conhece. Só complementando, pessoal, é muito legal essa questão da ajuda, assim, de comentar sobre isso. A gente costuma dizer, e eu aprendi isso num desenvolvimento pessoal, que a gente tem que apoiar, não é ajudar. Justamente pelo que o Gallagher acabou de falar. O apoio é você dizer, eu estou aqui, mas eu não vou fazer por você. Porque quando a gente fala ajuda, fica parecendo que a gente vai fazer. E, infelizmente, as pessoas confundem. Então, eu passei a usar esse nome, né? É um apoio. É um apoio o quê? Para escutar, para... Às vezes, só da pessoa desabafar, ela mesma ela já sabe como resolver. E você apoiou escutando. Né? Ou então, se ela pede uma opinião, e a gente tem mania de dar opinião sem ser solicitado. Né? Então, se ela pede uma opinião, é um apoio também, mas a gente não deveria ir lá fazer por ela. Por isso que muitas vezes, se a gente faz realmente a ajuda, o que acontece? A vida da pessoa não muda. Ela cai nos mesmos erros, fica naquele ciclo, né? É igual, por exemplo, sei lá, se a gente... vamos pôr uma coisa bem corriqueira, empresta um dinheiro. Então, não vejam como assim, se eu negar, eu vou estar negando a ajuda. Às vezes, aquela pessoa ela precisa de um estímulo para ela mesma buscar uma fonte e não receber a fonte pronta. Porque a fonte pronta, ela vai dever de novo. Dever de novo, dever de novo, dever de novo. Então, é só um exemplo. Agradeço. De infinito, né? Ainda mais quando o assunto é dinheiro, né, gente? Obrigada. Queria até complementar mais ainda. Ó, eu esqueci do microfone. O TDAH, gente. Na questão Ó, maternal, romantizando TDAH. na questão maternal nossa, que até no meu estudo aqui que eu dei, eu falei isso. Nós, como mães, estamos prontinhos para orientar. Mas eu carreguei muito a minha filha. Como eu carreguei muito minha filha hoje está cambeta, porque ela não está dando conta de caminhar sozinha. Mas ainda assim, eu estou empurrando e ela vai caminhar sozinha, porque na hora que eu desencarnar, como é que vai ser? Então, nós, como mães, nós temos que direcionar, mas carregar, a gente tem que ficar carregando mais, não. Existe um tempo do carregar. E principalmente quando chega na maturidade e que a criança, a adolescente, né, tem que desvincular, e a fase adulta acontece aí. Então, por meu exemplo, eu falo, nós temos que só caminhar e empurrar, porque depois fica mais difícil. Porque eu vou desencarnar uma hora, a gente vai desencarnar como mãe. Como ser humano, a gente vai desencarnar, né? E não tem jeito. Não tem pra onde correr, não. Não tem pra onde correr. Você tirou o exemplo da minha boca. Era exatamente isso que eu ia A falar. mãe desnecessária, né? Você se tornar uma mãe desnecessária. Você orienta e ele consegue caminhar sozinho. Mas o que vocês, mães, foram conduzidas a acreditar e aceitar? A gente tem que fazer tudo pelos filhos. Olha a geração que a gente tem hoje, uma geração mimada, uma geração que não sai do lugar. Quer dizer, até sai. Eles até são muito bons para executar determinados tipos de trabalho. Mas na esmagadora maioria das vezes, se o céu tiver uma cor diferente, falar, não vou não. Não vou, não quero, não sou obrigado. Então, nós romantizamos muito isso, gera uma dependência. Gente, dependência emocional é uma das coisas que mais trava. Eu não sei se vai dar tempo de falar isso no nosso próximo encontro, que é sábado que vem. Porque o assunto ele é muito longo, ele é muito complexo, e ele bate na nossa cara com tudo que a gente já aprendeu, principalmente com as escrituras. E aí é de nego passar raiva mesmo, e se exaltar. Porque, gente, por que nós estamos presos à matéria? Não é uma pergunta retórica, podem responder. Não tem certo e errado, não, gente, só responder. Bom, A gente precisa da matéria para nos auxiliar a ser aprendizado. porque a gente precisa... Se evoluir. Tá, porque a gente precisa da matéria para auxiliar, porque a gente precisa evoluir. Será? O nosso nível de consciência. Será? Quem te garante que é assim?
Quem te garante que dentro disso não faltou uma informaçãozinha justamente para você não sair daí? É porque, assim, Deus não brinca com dados, né? Então, ele não ia colocar esse tanto de gente penando aqui. Defina Deus. A inteligência suprema criadora de todas as coisas. É o mesmo que está na Bíblia? Diferente. Vamos com calma, vamos com calma. De onde surgiu o seu entendimento por Deus, o seu? No Evangelho. Porque, por exemplo, a visão católica ainda é assim, de Deus como um homem barbudo, né? É uma visão de Zeus, né? Certo e errado, ainda tem ira, ainda pune aquele que errou, né? Então, no Espiritismo, pelo menos, a gente já tem uma visão de Deus assim, com mais misericórdia, de que o erro não é algo ruim, faz parte do nosso processo de evolução. Até a palavra evolução, porque, por exemplo, eu sou da área de saúde. Uhum. Somos dois, somos três aqui, na verdade. Nessa área, quando a gente fala assim, fulano está evoluindo. Evoluir não quer dizer ficar melhor, quer dizer transformar. O que pode ser para melhor, pode ser só diferente. Né? Então, você diz, o paciente evoluiu para o óbito. Aí você falou, mas evoluiu, né? Quer dizer, morreu e evoluiu. Mas a ideia é essa, você transformou. Aí a ideia no Espiritismo é que a gente não retroage. Uhum. Então, a ideia é que, assim, nem sempre a mudança é para melhor. Né? A gente não retroage no sentido de evolução, mas será que essa mudança está me fazendo melhor? A apometria veio para dar uma batida nisso aí, né? Mas isso aí é outra conversa. Você citou a doutrina espírita, que é muito importante. Só que na própria doutrina espírita existem citações falando Deus pune aquele que não blá blá blá. Não, ele não diz pune, ele diz Tá escrito pune. Não. consequência. Tá escrito pune. Pode pegar qualquer revisão do espiritismo. Tá escrito que existe punição, ou Deus pune aquele que não respeita a lei. Pronto. Que não perdoou. O termo punir, não sei. Eu vou deixar essa pra próxima aula. Vai ser bem complexo. Eu vou tentar partir daí, se eu lembrar, né? Porque eu tô escrevendo um monte de coisa. Vocês já ouviram falar do tal do 3 e Atlas? Adoro falar de 3 e Atlas. Não é possível, gente. Vocês não têm internet. O 3 e Atlas. Então. Você podia perguntar o que é ele, por favor? Gente, olha só. Pra gente encerrar. A gente falou de mudança de comportamento, isso mexe com a nossa vibração, que mexe com a nossa evolução, blá, 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 blá. 3 e Atlas é o assunto do momento. É a coqueluche da internet. Todo mundo fala o que é o 3 e Atlas. Na minha opinião, ninguém... Vou falar um palavrão, desculpa. Ninguém sabe porra nenhuma o que é o 3 e Atlas. A NASA falou que é só um objeto interestelar. Os pseudogurus falaram que é uma nave alienígena. Outros falam que o mundo vai acabar, igual acabou em 2012. Opa, a gente está em 2025, foi mal, né? E vocês percebem que as pessoas perdem... Lembra que eu falei de a gente ganhar tempo ao invés de perder tempo? Para a gente praticar essa coisa de mudar o padrão de comportamento, pensamento, etc. As pessoas estão assistindo tanto sobre o 3 e Atlas, e aí teve um dia que eu estava conversando com um colega que é representante, ele, cara, o 3 e Atlas... Eu falei, vem cá. O que muda na sua vida? Mas é uma nave alienígena. O que muda na sua vida? Se for um meteoro, por isso é o meteoro da paixão, né? Mas se for, mas não a música. Porque a música é horrorosa, meu Deus do céu, na minha concepção. Se for um meteoro, se vier a ser um meteoro e vier a chocar com a Terra, você não vai fugir, você vai morrer, vai todo mundo morrer, teoricamente, né? Se for uma nave alienígena, ela vai chegar de qualquer jeito. E se for para todo mundo ser abduzido, vai ser abduzido. Aonde que entra a nossa conversa de hoje com esse negócio 3 e Atlas? As pessoas estão preocupadas em saber o que é, quando chega o que vai acontecer, mas não estão preocupadas em mudar.
estão perdendo tempo tentando saber o que é, mas na hora que acaba o vídeo, xinga o vizinho de fela, né? Vai para o centro dele, para o templo, faz as orações dele, e aí... Leva lá para nós, Kenny. Leva lá. Leva lá, minha filha, leva lá, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, leva lá, aê! Não, a gente vê assim nessa discussão até os mais críticos falando que isso é só uma forma, mais uma forma de ópio, de desviar a situação da população para algo fora de controle, para entorpecer a real situação geopolítica que a gente está vivendo. Veio Bebê Reborn, veio o Felca falando das crianças, veio o Tornado do Sul, agora o 3 e Atlas. E o circo pegando fogo na situação política e o povo a ver navios. Mais uma artimanha que eu creio que ajuda a dissipar, né, a concentração do pessoal, a autocrítica, a responsabilidade do ser humano enquanto ser real, porque a mídia, tudo que há de forma externa, que a gente não tem controle, acaba manipulando a gente e a gente perde o controle até do que é real. Vocês lembram da pandemia? O que aconteceu com o mundo na pandemia? E depois da pandemia? Vai falar? E o que é que nós mudamos? Nada. A política pegando fogo, só Brasil não, tá? Brasil ainda é um dos buracos do mundo. Mas nós vemos pessoas que se dizem ativistas, mas são ativistas de... A gente fala ativista de iPhone, né? Que briga, mas na hora que você fala, então por que você não está lá falando daquela causa que ninguém fala? Aí não muda o comportamento, né? Enquanto nós, de novo, gente, enquanto nós romantizarmos as coisas que chegam para nós, inclusive as coisas relacionadas à religião, enquanto a gente continuar achando que aquilo ali é tudo, tá tudo certo, que é tudo verdade absoluta, não tem padrão de comportamento. Porque, gente, tem pessoas que esperam Jesus voltar para resolver o problema. O problema é nosso. Parte dele, né? Boa parte dele é nossa. Eu ia falar de Arconte aqui, mas é na próxima aula. Parte das dores que nós sentimos não são nossas, mas a gente já está aqui, vamos resolver. Eu fico muito possesso quando a gente tem esses insights, a gente tem acesso a algumas escrituras que as religiões não gostam que a gente leia, porque coloca em xeque a autoridade da religião, a autoridade de um ser que teoricamente criou tudo. Difícil, hein? Polêmico. Você está sentindo o cheirinho de polêmica? Estou sentindo cheiro, sabe o que também? Fanatismo religioso. Estou sentindo esse cheiro. De algum lugar. Não sei, a gente vai descobrir isso depois. Então, meus amigos, para a gente encerrar de vez, enquanto a gente terceirizar os problemas, isso é uma forma de romantização. A gente espera que Deus venha. Gente, Deus não interage no caos. Não move uma palha no caos. Não move. Tudo que aconteceu foi porque Deus quis. Se vocês quiserem acreditar nisso, direito de cada um de vocês. Mas não levanta da cama para ir trabalhar, não. Não levanta da cama para alimentar saudável para ver. Você citou, nós citamos aqui a questão da alimentação carnívora, né? Existe uma romantização em cima do veganismo e do vegetarianismo. Gente, vocês já pararam para pensar se uma vez na vidinha de vocês, por que foi criado assim? Por que, olha só, tem uma mestre em nutrição que ela não vai deixar eu mentir. Geneticamente falando, existem pessoas que são incompatíveis com a dieta vegetariana. Genética, não se mexe na genética. Se muda o fenótipo, o genótipo não se muda, não se modifica. Em hipótese alguma.
Aí eu escuto pessoas falando que eu tenho que parar de comer carne para eu poder ser um espírito melhor. Mas a minha genética depende disso, criatura. Se eu não alimentar a minha genética para o meu corpo se manter vivo, é autoextermínio. Só que falar sobre isso quebra a romantização do negócio. Eu tentei ser vegetariano uma vez, adoeci. Simples assim. Mas pode ser, vou dar outro exemplo, Robson Pinheiro, quem já ouviu falar dele? Gosta de um churrasco passado da conta. Olha quantos livros ele já escreveu, teoricamente, mediunizado por alguns tipos de espíritos superiores. Por que eu coloco entre aspas? Porque a gente não sabe, nós não estivemos lá. Aí eu parei de romantizar o que ele escreveu, absorvi a informação, guardei ela para mim. Se em um determinado momento acontecer alguma coisa, eu tenho uma informação que eu possa talvez usar. Mas eu não considerei aquilo verdade absoluta. Isso é mudar o padrão de e de comportar. Significa que eu estou tentando evoluir, por mais que as pessoas achem ruim a maneira pela qual eu encontrei para tentar evoluir. Temos níveis de consciência, como você bem disse. O nível de consciência Deus foi criado, esse termo Deus foi criado lá bem atrás, ali entre os sumérios, etc. Esse termo não existia antes disso, de acordo com o que dizem por aí. Isso aí é outro carnaval também, né? Então, meus amores, esqueçam que vocês vão evoluir e vão parar de sentir dor se continuarem acreditando cegamente em tudo aquilo, inclusive o que eu estou falando. Não é para vocês acreditarem, é para vocês pensarem. Enquanto nós aceitarmos, olha, Matrix, sentindo o cheiro de Matrix? Eu estou sentindo o cheiro de Matrix. Enquanto nós aceitarmos que o ser humano é o ser mais pútrido do universo, que o ser humano é uma desgraça no universo e que nós somos responsáveis por tudo quanto é coisa de ruim que existe no planeta Terra e, quiçá, nos universos vizinhos, vocês realmente acham que vocês vão sair da roda de Sansara? E por que a gente romantiza a roda de Sansara? Ah, tem que encarnar não sei quantas vezes. Uai, é infinito? A definição de roda de Sansara diz que é infinito. E se essa roda de Sansara, eu estou terrível hoje. E se essa roda de Sansara, essa ideia de incontáveis reencarnações, não serve apenas para alimentar um sistema que se alimenta de nós? Haja vista que, aspas, o espírito, ele é criado ignorante. Desconheço o ignorante que acertou em tudo na vida. Vocês conhecem algum? Eu não. Mas já que cá estamos, por que a gente não questiona? Então por que o ser humano foi criado? O espírito, né? Não é o ser humano, é o espírito. O espírito é uma coisa, o ser humano é outra. Por que o espírito é criado ignorante? Com qual finalidade? Aí alguém vai responder, para ele evoluir. Mas ele não estava criado antes, então subentende que ele não precisa evoluir, ele não estava criado. Então, alguém o criou e o colocou, o impôs uma situação evolutiva. Vocês já pararam para pensar nisso? Por que então que o ser humano, o próprio mundo animal, os animais se devoram? Por que foi criado assim? Ah, evolução? Que evolução que há nisso? Para quê? Estamos no topo da cadeia alimentar. Eu gosto de churrasco. Eu tenho dó da vaquinha, do boi? Tem. Mas eu gosto de churrasco. Você já comprou um saquinho mesmo, não é nada. Eu tento não pensar nisso. Mas enfim, pessoal, é isso. Paremos de romantizar. Paremos de aceitar tudo aquilo que nos é imposto. Inclusive imposto, tá, gente? Porque tá a dose. E vamos pensar no seguinte. Comece a perguntar o porquê das coisas. É uma sensação de liberdade que vocês não têm noção. Porque a partir do momento que você pergunta o porquê, aí vem aquela resposta, é porque Deus quis? Para mim não serve.
Porque no próprio Evangelho segundo o Espiritismo está escrito, não vai ser ipsis literis, que é inadmissível aceitar que o ser humano possa chegar no nível do Criador. Mas, ao mesmo tempo, existe uma contradição, que ele diz que a gente tem que evoluir para passar os reinos e chegar até um tal ponto. Mas se eu não consigo chegar até onde o Criador tá, eu não vou chegar na perfeição nunca. Aí tem um capítulo que diga, sede perfeitos. É para vocês pensarem. E assim, a gente encerra o nosso bate-papo de hoje. Para quem está assistindo, tanto aqui no canal do Irmão Celes quanto no meu canal, curta, se inscreva, compartilha, comenta, é aquela coisa que vocês estão acostumados. Sábado que vem nós temos a nossa última aula, vamos ter uma pequena dinâmicazinha, porque na primeira aula do curso nós prometemos isso. E aí depois, gente, vai ser prantos e ranger de dentes, tá? Já estou adiantando para vocês. Então é isso, agradeço a audiência, a paciência de vocês, de me ouvir falar com a minha voz nasalada. Desejo que vocês tenham um final de semana, um resto de final de semana abençoado, protegido, lembrando que a proteção depende de cada um de nós. A gente se encontra na próxima aula, fiquem com Deus e tchau.